Junto com as férias das crianças, o verão. Época de verão, muita gente procura piscinas, lagos, rios e lagoas. Os cuidados precisam ser redobrados. Hoje estamos visitando o Corpo de Bombeiros de Sertãozinho. Para falar conosco, primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Tenente Steff, para dar as dicas do Corpo de Bombeiros em relação a esse período. Período em que os pais levam seus filhos para os lagos, lagoas, piscinas e até mesmo na praia. Quais são os principais cuidados, Tenente? Boa tarde. Boa tarde. Bom, essa época de calor realmente é a época mais perigosa, quando se fala em afogamentos, principalmente na praia, rios e lagos. Os principais cuidados que devem ser tomados nessas épocas são principalmente com crianças. Os pais não devem deixar as crianças sozinhas na água, principalmente em piscinas, né? Rios e lagos é extremamente desaconselhável que se entre para fazer a prática da natação. Mesmo que a criança saiba nadar? Mesmo que a criança e o adulto saibam nadar, porque as características físicas do fundo dos rios e do fundo dos lagos muitas vezes é desconhecida. E a quantidade de entulhos, madeira, restos de eletrodomésticos como fogão, geladeira, podem não só afogar a pessoa, como causar lesões, cortes, e as pessoas não imaginam quanta sujeira existe em rios e lagos. Em caso de piscinas, quais são os cuidados, mesmo as crianças, os adultos sabendo nadar, quais são os cuidados e as recomendações com as piscinas? Bom, crianças pequenas, o interessante é que faça uso daquelas boias, né? E mesmo com o uso das boias, o adulto tem que ficar monitorando a natação dessa criança. Uma coisa muito perigosa é que nas grandes piscinas existe um motor que fica constantemente filtrando a água. Então a água fica recirculando pela piscina. Então nos ralos das piscinas acontece uma sucção. Então se a criança é muito pequena, ela é fraca e ela passa próximo a esse ralo, ela pode ser puxada e pode não conseguir se livrar. Tenente, em caso de afogamento, quais são os primeiros socorros, quais são os cuidados que um adulto que esteja próximo ou que um companheiro ou alguém que esteja nas proximidades de uma piscina, de um lago, em caso de afogamento, qual é a primeira atitude? Bom, em caso de afogamento em andamento, a pessoa tem que ter muito cuidado na hora de fazer a retirada da pessoa. Se for um adulto, geralmente possui uma força física grande, ele vai estar se debatendo e o fato dele se debater vai causar perigo para a pessoa que for resgatá-lo. Então a pessoa que tentar fazer o resgate, ela deve tentar fazer isso com auxílio de uma boia, de um pedaço de isopor, ou mesmo de um anteparo como um galho, uma corda, alguma coisa para não ter contato direto com a pessoa, que ela pode vir a se afogar juntamente com a pessoa que está se afogando. Após a retirada dessa pessoa da água, é interessante que se acione o serviço médico imediatamente, porque mesmo se ela não estiver afogada aparentemente, pode ter entrado uma certa quantidade de água nos pulmões e isso por si só já causa grande problema. Então a pessoa vai ter que passar por uma consulta, vai ter que passar pelo serviço médico. Uma pessoa que se alimentou, uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, o risco de afogamento é maior? Com certeza, é extremamente desaconselhável que se alimente e vá para a água, tanto piscina, rio, mar. E bebida alcoólica então nem se fala, né? O uso de bebida alcoólica torna os reflexos mais lentos, torna o senso de direção prejudicado. Então às vezes a pessoa bebe, acha que está na parte rasa ali do lago e a hora que ela percebe ela já está num lugar que não dá mais pé. Então o uso de bebida é extremamente desaconselhável. Tenente, outro detalhe, em relação aí às causas de afogamento, quais são as principais causas? As principais causas de afogamento são a falta de cuidado com as crianças, né? Crianças pequenas que não sabem nadar,
E um outro problema são as pessoas que acham que sabem nadar demais e se aventuram aí em locais profundos sem os devidos cuidados. A gente também tem muito acidente com pescador que acaba caindo de barco, etc. Então sempre que a pessoa estiver em algum barco, em embarcações, mesmo que pequena, fazer uso do colete salva-vidas é extremamente importante. Muito obrigado, tenente. Eu que agradeço. Cuidado no verão, cuidado com as águas, que elas são perigosas. A recomendação principal do Corpo de Bombeiros é para que as crianças não fiquem sozinhas em rios, lagos e piscinas, sempre com acompanhamento de um adulto, sempre com acompanhamento de alguém que possa estar atento, que possa estar cuidando e olhando dessas crianças. Fernando Laurenti para o STZ Notícias.